Irmãos, nós precisamos exercer a nossa autoridade no Senhor. Nós temos autoridade. O Senhor nos deu o poder. Sabe qual é o poder? É o nome de Jesus. Glória a Deus. Quando eu vejo autoridade espiritual, sabe quem eu vejo? Irmãos, é incrível. Todas as vezes, obrigada. Todas as vezes que eu fico assim, Senhor, eu tenho que ver um guarda de trânsito. Eu acho que, para maior comparação, guarda de trânsito. Um dia desse eu vi um rapaz assim, tão franzino, tão pequeno. Irmãos, é só fazer assim, e assim, assim. E comandando 3 lados, eu falei, Jesus, o Senhor falou, esse mesmo poder está sobre nós. Porque todos obedecem, porque tem que obedecer, porque é uma lei. No mundo espiritual, o Senhor nos deu o nome de Jesus. Então, irmãos, quem tem que fugir da nossa casa é o diabo, e não nós. Quem tem que sair é o mal. A paz do Senhor tem que reinar. Amém? Acharam Abacuque 3? Amém. Diz assim, oração de Abacuque, oração do profeta Abacuque sobre Gineonte. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faz-a conhecida. Na tua ira lembra da tua misericórdia. Só que ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a fazem conhecida, e na tua ira lembra da tua misericórdia. Amém? Podeis assentar, Pai. Nessa noite nós já oramos, mas eu quero te pedir, traz a tua revelação. Fala conosco, não o que nós queremos ouvir, Pai, mas aquilo que o Senhor quer nos ensinar para a edificação da nossa fé. E daremos a Ti toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Falamos muito sobre avivamento, e o mês de fevereiro é sobre avivamento espiritual. Mas o que não é avivamento? Avivamento não é sentimentos, não é emoções. O avivamento, o verdadeiro avivamento, é você, quando você pesquisa isso, o avivamento está muito relacionado ao momento de sentimento, das emoções, algo que você sente aquela emoção naquele momento, aquela alegria intensa, mas passa uns dias, acaba. Isso não é avivamento. Isso é viver um período de euforia, de emoção, é muito bom. E Deus não quer isso para a nossa vida. É como hoje, eu falei, meu Deus, comparando, né? Aí estava muito calor, eu peguei umas pedras de gelo e deixei caindo na pia, acabou caindo na pia. E o Senhor me trouxe assim, na hora, estava ali falando com o Senhor sobre a palavra. E o Senhor fez observar uma pedra de gelo. Eu coloco uma pedra de gelo numa vasilha e deixo ali. Por mais sólida que ela esteja, vai passando as horas, um tempinho, daqui a pouco aquilo que era uma pedra de gelo consistente, rígido, virou água, sólido. Então, o avivamento não é isso. Não é uma coisa que a gente sente, passa um tempinho, parece que virou água. Sumiu, desapareceu. Não é isso que Deus tem para a nossa vida. O profeta Abacuque, ele não profetiza ao povo. É interessante que ele surge num período, no reinado de Judá. E ele era parecido conosco. Sabe aquela pessoa que reclama? Sabe aquela pessoa que questiona? Nós vamos depois trazendo sobre a vida dele. Achei muito interessante. Ele era aquele profeta, ele não falava com o povo, mas ele reclamava com Deus. Ele questionava a Deus por que Deus não agia. Porque Deus estava demorando. Porque Deus estava em silêncio. Porque Deus via tudo que estava errado e não fazia nada. Parece que Deus estava de braços cruzados. E ele falava, Senhor, até quando o Senhor vai olhar essa situação, não vai fazer nada? Não parece um pouquinho comigo? E com você eu não sei, mas está falando comigo, tá bom? E ele, Senhor, até quando? Olha como está tudo em minha volta. Olha tudo ao redor, Senhor. E o Senhor não está vendo? O Senhor não vai fazer nada.
Senhor vai continuar em silêncio? E essa era a oração que ele falava com Deus. E é isso que nós precisamos buscar em Deus. Deus gosta disso. Nós temos sempre falado sobre isso. A Bíblia diz que da sinceridade do coração, Deus se agrada. E Deus deixou Abacuque falar em oração. Mas aí, Abacuque um dia se calou. Ele falava com Deus em oração. Por isso, não desista de orar. Não desista de clamar. E você vê que no capítulo 3, ele começa a orar ao Senhor. E quando você o busca com intensidade, quando você não se conforma com a situação, Deus aí se levanta para trazer a resposta. Então, avivamento, quando falamos de avivamento, no mundo pentecostal, muitas pessoas acham que aquele momento de euforia, de emoção, de alegria, isso é tudo muito bom, maravilhoso. Mas não pode ser apenas um momento, porque passa. É como uma pedra de gelo. Um bloco de gelo, ele vai derreter e vai virar líquido. Nós precisamos ser como rocha, algo sólido, resistente, diante do Senhor, como a casa que foi ministrado, foi falado também domingo, uma casa alicerçada na rocha, que é Cristo Jesus. Então, avivamento, o que é avivamento? No dicionário, significa preservar, manter vivo, dar uma nova vida para aquilo que estava desfalecendo, perdendo o ânimo. O objetivo de Deus na nossa vida é nos manter vivo, ativo, uma fé ativa nele. O objetivo de Deus é trazer uma nova vida, algo novo, uma novidade de vida. E eu e você não pode se conformar com aquilo que a gente sente. Hoje foi maravilhoso, como o diácono Miranda falou, que gostoso sentir a presença do Senhor. É maravilhoso, mas ele precisa, como ele declarou, nós precisamos mais, querer mais. Senhor, foi muito bom, mas eu quero mais. Porque a Bíblia diz que Deus tem novidade de vida. Então, avivamento é também purificação, é nos corrigir, é nos levar para aquilo que estava, trazer uma nova vida, uma nova motivação, fazer com que aquilo que estava desfalecendo, morrendo, torne vivo novamente. Para uma pedra de gelo se transformar gelo novamente, o que precisa fazer? Pegar a água e colocar no freezer, congelador. Ela vai se tornar resistente. Então a minha fé e a tua fé, ela não pode ser como aquela pedra de gelo. Você deixa ali, daqui a pouco, cadê o gelo? Sumiu. Não, temos que estar firme, resistente, diante de qualquer situação. E isso só é possível quando nós buscamos de Deus, como Abacuque. Ele não se conformou com aquela situação. Ele não se conformava de viver aquele esfriamento espiritual. Porque se eu e você não tiver cuidado, meu irmão, sinto muito em te dizer, por mais espiritual que você seja, por mais que você conheça a Bíblia, se nós não buscarmos de Deus uma renovação diária, cairemos numa mesmice e corremos o risco de desfalecer espiritualmente. Nada é da noite para o dia. Nada acontece, nossa, mas como que isso aconteceu? Não, é algo diário, contínuo. Então, o que é avivamento? O avivamento, em primeiro lugar, é a própria vida de Deus em nós. É Deus morando dentro de nós. É nós pedir, Senhor, aviva a tua obra em meu espírito. Nós temos que pedir diariamente, Senhor, eu não me conformo com a minha vida espiritual que eu estou. Eu quero mais de Ti. Eu preciso mais de Ti. Eu não quero cair numa rotina, Senhor. Eu preciso algo novo, algo verdadeiro, algo mais sólido, algo mais constante. Então era isso que ele não se conformava. O povo de Judá caiu no conformismo. Tá bem, tá tudo bem, maravilhoso, um dia Deus vai... Não. E ele falava, não tá bem não. O povo achava que tudo
estava bem. Eles tinham se conformado com aquela situação. Mas Abacuque se levantou para dizer, olha, Deus tem algo diferente para mim. Deus tem algo melhor para a minha vida. Então, o que nós podemos aprender aqui, levando também para a nossa vida secular, nós não podemos nos conformar e aceitar qualquer coisa. A Bíblia diz que Deus sempre tem um melhor. Ele já deu o melhor que Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz em Isaías 1,19, se quisermos, se ouvir e quiser, comereis o melhor desta terra. Então nós não podemos cair numa rotina espiritual, numa mesmice espiritual. E era isso que fazia ele diferente. Ele não profetizava ao povo, mas ele levava aquela situação diante de Deus. E quando você leva diante de Deus uma situação, haverá uma resposta. Então, é a própria vida de Deus em nós. Segundo lugar, é amar o Senhor acima de tudo e de qualquer coisa. Nós precisamos amar Deus acima de tudo, de qualquer situação, acima de qualquer pessoa. Deus tem que ser o primeiro na nossa vida. O meu amor para Ele tem que estar em primeiro lugar. Eu preciso aprender a amar o Senhor com toda a minha intensidade, com todo o meu coração, com toda a minha alma. Em João 14, 23, diz assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Qual é o sinal que eu e você amamos ao Senhor? A palavra tem que estar guardada aqui dentro. Esse é o primeiro sinal. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. O Pai nos ama quando nós guardamos a sua palavra e também obedecemos e praticamos. Não basta eu guardar a palavra, ter aqui um caderninho dentro do meu coração, na minha memória um monte de versículos decorados, se eu não pratico, se eu não obedeço e se eu não amo ao meu Pai. Então amar é praticar, amar é obedecer, amar é se entregar. E o que ele diz? Se eu guardar a palavra dele e o amar, meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Somos morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dentro de nós habita o Pai, diga aí, dentro de mim, habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso, eu preciso amá-lo. Se ele habita, ele é santo, concorda? Se ele habita, ele não é um hóspede, ele é um morador. O hóspede vem e um dia vai embora. Se chama hóspede. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele é morada eterna. Mas ele não habita de qualquer maneira. Nós somos o templo do Espírito Santo. Em terceiro lugar, o avivamento é uma volta à comunhão verdadeira com Ele. Por isso que é necessário eu e você diante dele dizer, Pai, está tudo bem, a minha vida está te agradando, tem alguma coisa fora do lugar, tem algo que o Senhor está vendo em mim, que eu não consigo enxergar, mas que o Senhor não se agrada. São orações que nós precisamos fazer. Tem coisas que eu não consigo enxergar na minha vida. Tem coisas que eu acho que a minha maneira de ser, minhas atitudes, minha personalidade, meu caráter, tudo, eu acho que agrada ao Senhor. Mas nem tudo que eu acho, Deus acha. Nem tudo que eu penso é o pensamento de Deus. Por isso que em Isaías 55 diz, os pensamentos de Deus são mais altos do que os vossos pensamentos. E os caminhos de Deus mais altos do que os vossos caminhos. Então nem tudo que eu acho que é perfeito na minha vida, uau, Deus, olha, eu estou demais, hein?
Ô Senhor, então nota 10. O Senhor lá de cima só fica ali, ó, como pensando na culpa. Só olhando o cenário. Então é necessário que eu e você pergunte para Deus: Senhor, a minha vida te agrada? A minha vida condiz, Senhor, com o que a tua palavra está dizendo? Quais são as mudanças necessárias? Então, avivamento é isso. O verdadeiro avivamento é você ter uma volta à comunhão verdadeira com Deus. Buscar isso. É tornar mais vivo, ativo, intenso. Buscá-lo com mais intensidade. Por isso que é necessário sairmos da rotina espiritual e buscar com mais intensidade para viver coisas que Deus tem para a nossa vida, a novidade de vida. Em quarto lugar, avivamento é temor a Deus. O que é temor a Deus? Por isso que Abacuque fala: ouvi, Senhor, a tua palavra. Irmãos, não terá avivamento, não terá mudança de vida, não viveremos coisas novas se nós não ouvir o que Deus fala conosco. Só no capítulo 3 que ele entende isso. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Ou seja, Senhor, até agora eu só falo, porque só falei. Mas agora eu parei para te ouvir. Ouvir é diferente de escutar. Agora, esse ouvir que ele estava dizendo, Senhor, eu estou atento agora, estou ligado, né? Eu estou concentrado para ouvir o que o Senhor quer falar comigo. E ele diz: ouvi a tua palavra. Não pare de meditar na palavra. Busque direção na palavra. Ore a palavra. Porque é nela que nós vamos encontrar, a Bíblia diz em Provérbios, que é nela que nós encontraremos saída. Provérbios 4. Medita em Provérbios 4, é muito lindo. Capítulo todo, mas vai lendo de versículo por versículo para você entender. Lá diz que a nossa vida, ela precisa ser conduzida pelo Senhor. Por isso que ele diz: Senhor, eu ouvi, Senhor, a tua palavra. Se eu e você não ouvir a palavra de Deus, não teremos direção para a nossa vida. Tomaremos decisões precipitadas. Faremos coisas que na hora nós estávamos conversando isso, antes de começar o culto. Às vezes a gente fala: Senhor, meu Deus, eu quero isso, amém? Obrigado, Jesus. E vamos lá e fazemos. Daqui a pouco, poxa Deus, eu pedi tanto, eu orei tanto, Jesus. O Senhor que aconteceu, mas Deus falou. Você já passou? Não sei se você já passou por isso, eu já. Senhor, muito obrigada, amém, tatama. Ô Senhor, poxa vida, hein? Orei tanto, Senhor. Ô Deus, ó meu. Deus falou: mas você esperou eu te falar? Você nem esperou a minha resposta. Você mesmo foi lá e pôs a mão. Então, por isso que ele fala agora, no capítulo 3. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Ou seja, ele ouviu daquele que sabe tudo. Por isso que eu e você temos que ter cuidado. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz, existe um povo, Paulo que descobriu, é que me veio agora essa passagem. Quando eu lembrar do nome do povo lá, eu te falo. Mas Paulo achou muito interessante. Imagina o Paulo pregando aqui nessa noite. Nossa, eu estaria ali, ó, com o caderno. Porque Paulo é Paulo, assim, sabe? E ele foi pregar para um povo, e de repente, aquele povo chega para ele: tá bom, Paulo, amanhã voltaremos. Beriano, povo beriano. Eles iam lá, eles ouviam Paulo, eles iam lá na Torá pesquisar tudo que Paulo falava, aí voltava e falava: ó, verdadeiramente, aquilo que você pregou é verdade. Por isso, irmãos, examine a palavra, está na tua mão. Sabe por quê? Porque se Deus falar com você dentro da palavra, você não será frustrado, você não será enganado, você não vai desfalecer na fé, você não ficará decepcionado, porque, irmãos, eu e você precisamos muito vigiar. Não é porque eu estou pregando a você, eu estou ministrando a você, mas a Bíblia tem que estar, você tem que estar meditando para ver o que Deus está falando com você. Nós temos que ter muito cuidado. O próprio Senhor Jesus e Paulo dizia, e os sacerdotes diziam, os profetas diziam: irmãos, nos últimos dias, hoje eu estava estudando uma palavra, só passei por uma mensagem, já deixei anotada para preparar um tema. Eles diziam: existe um povo, nós vamos fugir um pouquinho, não sei porque o Senhor está levando para esse lado.
Mas amém. Nós vamos ministrar essa palavra. Houve um povo que eles receberam uma ordem do pai. O pai disse, olha, vocês nunca beberão vinho. Do Recabitas, né? Muito lindo. E eles receberam esta ordem. E eles guardaram aquilo no coração. Então veio o profeta Isaías. Profeta Isaías. Chegou para ele, um profeta veio. E Deus queria ensinar aquele povo. Olha, vamos beber vinho na casa do Senhor. Estamos na casa do Senhor, não pode fazer isso. O Senhor está liberando. Sabe o que eles dizem? Não. O nosso pai disse para nós, nunca bebereis vinho. Nem eu, nem as nossas mulheres, nem nossos filhos. E nós vamos obedecer a voz do nosso pai. Aí o Senhor faz com que Isaías falasse ao povo, vocês obedecem a voz do seu pai, terreno, um conselho humano, mas não obedecem a minha voz. Então, o avivamento é ouvir Deus falar, é meditar na palavra dele e receber instrução que vem do alto para o seu coração. Porque o próprio profeta, o próprio Deus usou. Havia um profeta velho que veio e disse para o profeta jovem, a ordem foi, entra na cidade, entrega o recado, não comerás, não beberás, siga o caminho adiante, não volte atrás. Ele foi, fez o que Deus mandou. De repente veio o profeta velho e diz, olha, não, vamos comigo à minha casa. Não, o Senhor mandou. Não vou comer, não vou beber nessa cidade, mas eu tenho que seguir. Não, mas o Senhor falou comigo. Vamos lá. E ele voltou. E aquele profeta jovem morreu. Por quê? Porque ele deixou de ouvir o que Deus havia já falado para ouvir uma voz, mas é um profeta, pastora. Então, irmãos, nós temos que vigiar. Por isso que é importante, nós, pastores, pregamos a palavra. Mas você tem a palavra na tua mão para examinar as Sagradas Escrituras e meditar. Senhor, fala comigo. Porque Deus fala comigo, Ele vai falar com você. Enquanto a palavra está sendo ministrada aqui, Deus vai revelar você ainda. Quando você estiver na sua casa, ou deitado, ou dormindo, meditando, Deus vai trazer a revelação. Então, avivamento tem esse temor. Ele diz, olha, ouvi, Senhor, a tua palavra. Ouça essa palavra, irmãos. É bom ouvir já uma mensagem, né, de alguém, mas ouça, irmãos, a palavra do Senhor. Porque se Deus falar com você, tenha certeza, você não será frustrado. E Ele diz, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. O temor ao Senhor, irmãos. Temer a Deus não é ter medo de Deus. É reverência, é temor, é respeito por aquilo que Ele está falando. O temor, em Provérbios 9:10, diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento dos santos a prudência. Em quinto lugar, a obediência ao Senhor. Ele estava dizendo, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ele estava pedindo, Senhor, que esse avivamento de obediência, de temor, seja agora, mas para gerações que virão futuras. Então ele ora ao Senhor pedindo isso. E é isso que você tem que pedir, mães, pais, abençoe seus filhos. Impõe as mãos sobre a cabeça deles. Ore, profetize. Quando eles estiverem dormindo, acordado, ore pela vida dos teus filhos. Profetize, ele está orando pelas gerações que viriam. Você tem autoridade do Senhor. Ore por eles, imponha as mãos. Abençoe, declare as bênçãos do Altíssimo sobre ele. Arrependimento, em quinto lugar, arrependimento sincero. O que é um arrependimento sincero? Senhor, é como a palavra de Deus nos ensina. Se nós confessarmos em 1 João 5,14,
se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é poderoso para nos perdoar. E o sangue de Jesus nos purificará de todos eles. O arrependimento, ele tem que ser, ou seja, eu preciso me arrepender e não praticar mais. Tem que haver, arrependimento não é remorso. Arrependimento é quebrantamento. É mudança de vida, mudança de caráter, mudança de atitude, mudança de comportamento. É não querer mais voltar, como diz a palavra. Aqueles que se afastam do Senhor é comparado como a porca que não vai de novo. Ela se joga na lama. É como o cão que volta ao vômito novamente. Então nós não podemos mais retroceder. Então o arrependimento verdadeiro é dizer, Senhor, em mim não há força para largar essa prática. Eu não consigo mudar aqui, mas me ajuda, porque tu habita em mim, Senhor. Imagina se o Pai e o Filho habitando em nós. É um poder sobrenatural. Não há pecado que resista. Não há mal que não vença. Em Provérbios 1:23, eu estava lendo, eu achei muito interessante esse versículo. Provérbios 1:23. Eu vou esperar você abrir. Quando você do mapa. Então, vamos lá. Enquanto você acha em Provérbios 1:23, avivamento é a própria vida de Deus em nós. É amar o Senhor acima de tudo. É uma volta à comunhão verdadeira. É o temor de Deus em nossos corações. E agora arrependimento sincero, verdadeiro. Acharam Provérbios 1:23? Amém. Eu não sei como está na sua Bíblia. Mas ele diz assim, ó, atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber a minha palavra. O Senhor estava dizendo, ó, atentai, esteja atento à minha repreensão. Você que repreende seu filho. A irmã Cecília contou o testemunho do filho do neto dela. É filho porque ela criou. Quando o pai ou a mãe repreende, é porque ama. Qual é a mãe que nunca dá bronca aqui nos filhos? Não tem nenhuma que salve aqui. Só que nós não temos filhos. Acho que tirando nós que não temos filho, quem de vocês aqui nunca deu uma bronca no filho? Levanta a mão. Não tem. Por quê? Porque ama. Tem coisas que você diz para o seu filho não, mas dói mais em você do que neles. Mas quando você repreende o teu filho, não é por mal. É que você não quer que ele passe por algo que você passou, porque você já sabe o caminho. E assim é o pai. Ele está dizendo, atente para a minha repreensão. Se eu estou te repreendendo, é porque eu te amo. Irmãos, nós temos que nos alegrar, porque enquanto Deus está me repreendendo e te repreendendo, é porque Ele não desistiu de nós. É porque Ele quer nos levar para Ele. Eis que derramarei copiosamente para vós outro o meu espírito. Esse espírito aqui é o espírito dele em nós. O espírito de sabedoria. Está dizendo, ó, e eu vos farei saber a minha palavra. Ele está dizendo, olha, eu te repreendo porque eu te amo. E se eu estou te repreendendo é porque eu estou vendo que tem alguma coisa que não está bem ajustada aí. E se você me obedecer, se você ouvir minha voz, se você praticar aquilo que eu estou falando, eu vou derramar sobre você o meu espírito. E eu vou ensinar tudo para você. Imagina, olha que coisa linda. Deus está dizendo assim, olha, eu quero te ensinar. Eu quero falar minhas palavras para você. Eu quero ser um pai que ensina, senta com você e fale o que você precisa fazer. E é isso que Deus quer para a nossa vida. Em sexto lugar, é uma entrega total, é renúncia do eu. A nossa maior luta, irmãos, não é nem contra o diabo, é contra nós mesmos. Porque nós somos muitas das vezes rebeldes, desobedientes. Deus manda a gente fazer uma coisa, a gente não faz. Deus manda a gente mudar, a gente não muda. Deus fala constantemente conosco e a gente, amém, Senhor, a gente chora. Daqui a pouco a gente volta a fazer as mesmas coisas. Então, é uma entrega total, é a renúncia do eu.
Diariamente nós precisamos, Senhor, me ensina a renunciar a mim mesmo. Me ensina a lidar comigo mesmo. E isso só nós vamos aprender através da palavra do Senhor. E em sétimo lugar, sede de Deus e a busca da santidade. A palavra de Deus diz em Salmo 42. Salmo 37, 4 e 5 diz assim: agrada-te do Senhor. Ou seja, agrada o coração dele. Faz a vontade dele, né? E ele satisfará o desejo do teu coração. Alinhamento. Nós precisamos estar assim, ó, alinhamento. Cola 2 colas. Faz isso, faz essa testinha na sua casa. Pega 2 folhas, cola elas juntas. E separa as 2 folhas. É isso que precisa. Nós temos que andar assim, ó. Ligados, unidos, presos com o Senhor. Então, entregar-se a Ele, avivamento é isso. Deus não quer um avivamento de uma emoção que nós chegamos aqui, Senhor, oh, glória, amém. Passa a semana, nós vamos enfrentar uma semana difícil lá fora, que não é fácil. Irmãos, tem semana que é só Cristo. Então, mas se o avivamento, se a palavra estiver em nós, na hora que você quiser explodir, o Senhor fala, calma-te. Aquieta-te, aquieta minha alma. Né? É assim. Na hora que você quiser falar, Senhor, agora eu mato um. Senhor, calma. Calma. Sabe um beijozinho que tem? Lembrei da música. Sabe os 2 bonequinhos? Não sei se você já viu. Calma. Eu cantando só bênção, né? Calma. Por quê? Porque se a palavra estiver dentro de você, na hora que a tua carne, o teu eu quiser, o Senhor fala, calma. Aquieta minha alma. Então, irmãos, avivamento é isso. Deus não quer um avivamento de emoção. Que a gente sinta que só um poder no domingo, ou na terça e na sexta. O avivamento é lá fora, para lidar com cada situação. E o maior avivamento que eu e você pode viver, sabe qual é? A palavra dele dentro de nós. Porque na hora, o Senhor, nós iremos saber o que iremos fazer, que atitude tomar, porque ele trará a direção certa. Sede por Deus e busca de santidade. Salmo 42 diz assim: como suspira a costa pelas águas, assim por Deus tenho sede de ti, ó minha alma. O próprio Jesus, ele orou em João 17:17. Santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, igreja, o que é um avivamento espiritual? Avivamento espiritual, resumindo tudo que nós já falamos, é Cristo dentro de nós, trazendo a mudança que nós precisamos diariamente. É diariamente. Cristo dentro de nós, trazendo transformação, mudança de vida, mudança de atitude, mudança de caráter, mudança de comportamento. Porque lá fora nós precisamos provar, mostrar, e as pessoas precisam ver Cristo dentro de nós. Nós somos luz, sal, e a palavra do Senhor diz que isso só é possível. Por isso que Abacuque entendeu. Não adiantava ele ficar questionando Deus. Não adiantava ele querer, não, o que Deus precisava, o que ele queria a mudança. Porque Abacuque só falava, Deus, esse povo. Mas na hora que ele entendeu, Senhor, sou eu. Muitas das vezes eu e você quer mudar as pessoas. Ninguém muda ninguém, gente. Eu não consigo mudar minha família. Eu não consigo salvá-los. Quem é marido, esposa aqui, ó. Vamos pegar o exemplo dos dois aqui. A Flávia, ela nunca vai conseguir mudar o Mateus. Nem o Mateus vai conseguir mudar a Flávia. Mas se os dois estiverem juntos e pedirem, Senhor, nos muda naquilo que é necessário, aí é diferente. O Senhor trará as mudanças necessárias. Então, sim. Então, irmãos, desculpa pegar vocês de exemplo. Que é um casal evangélico,
Então, isso é necessário. É uma necessidade. Então, Abacuque, ele queria mudar aquele povo. Mas na hora que ele entendeu que a mudança teria que ser ele, que teria que partir dele, ele precisava ir diante de Deus e ver qual era a mudança necessária que ele tinha que fazer, aí ele entendeu. Então, não adianta, nós não vamos conseguir mudar as pessoas. Então, casais se unem em oração juntos. Talvez vocês já fazem isso, mas estou dando um exemplo. O casal, eles precisam ter sua vida pessoal sozinha com Deus em oração, mas eles precisam os dois orarem juntos. Nós precisamos, mães, orem com seus filhos. Pastor, eles não vão prestar atenção, não importa. É hora de oração. Senta aqui, entra no quarto deles, pega os seus filhos de mãos dadas, orem. Irmãos, é necessário. Talvez, falando assim, pastor, é difícil, porque você não está na mãos. Talvez a primeira tentativa não vai dar certo, a segunda ninguém vai prestar atenção. Mas se você colocar isso como objetivo, como transformando a sua casa, mudando, haverá transformação. Eu oro da minha casa sozinha porque eu só moro sozinha. Então é eu, Pai, Filho e Espírito Santo. Então senta aqui, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos orar, vamos falar. Então, irmãos, mas quem vocês que moram em famílias, comecem a fazer isso. Transforme o ambiente da tua casa. Mude o cenário. A primeira vez, irmãos, sabe, olha, eu estou falando isso, o Senhor me trouxe para estar falando. Que a pregação já acabou, né? Ali o script já acabou. Mas, irmãos, faça isso. Olha, eu vou dar um testemunho meu, pessoal, se quiser. Legal, mas não tem problema também gravar. Eu tenho